Olá, irmãos. Quero saudar a todos com a paz e a graça. Quero pedir a vocês que fiquem atentos aos vídeos que eu vou postar aqui no canal a respeito dos estudos sobre o tempo do fim, os estudos sobre Apocalipse, né? Nós vamos aqui estudar o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, né? Vamos estudar aí as profecias, os sinais. Não tenho a pretensão aqui de ensinar vocês, mas eu estou convidando a vocês a procurarem, né, diligentemente o conhecimento da palavra juntamente comigo. Estou aqui para aprender junto com vocês. Eu vou fazer uma sequência de vídeos de estudos. O primeiro, que já está aí no canal, a respeito de Mateus 24 e os sinais. Peço que você assista, né, para que você tenha melhor compreensão, né, dos que vão vir a seguir. Quero agradecer os membros que estão entrando aí no canal, né, os novos. Quero dizer que este canal é nosso, esse canal é de Cristo, tá? E caso haja algum vídeo aqui que você não concorde, ou que você tem a plena liberdade de discordar conforme a sua compreensão acerca das Escrituras. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os lobos, né? O vídeo que eu coloquei, o mais recente aí no canal, a respeito, né, da apostasia e tudo mais. Por que o grande crescimento dessa apostasia, né? Vamos estudar hoje um pouco a respeito dos lobos. Eu quero fazer uma exegese muito simples, né? Uma exegese muito básica aqui do capítulo 4 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Tá? Abra sua Bíblia, me acompanhe lá em 2 Timóteo capítulo 4. Vamos fazer uma exegese superficial aqui no texto, né? Para que a gente possa compreender um pouco acerca dos lobos, acerca dessas pessoas, desses falsos mestres, né? Desses falsos profetas, principalmente os que se erguem nos nossos dias, no nosso contexto atual. Bom, vou começar a ler o texto aqui, capítulo 4 de 2 Timóteo, peço que você me acompanhe. Conjuro-te solenemente, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, que redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e ensino. Porque chegará o tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as próprias concupiscências. E afastarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de evangelista e cumpre o teu ministério. Aqui Paulo já estava alertando, segundo Timóteo, né, das heresias por meio dos lobos, por meio dos falsos mestres, né, e aquelas pessoas que vão até esses falsos mestres desde aquele tempo do ministério de Paulo. E essas palavras têm o seu pleno cumprimento, terão seu pleno cumprimento no tempo do fim, onde se levantará a grande apostasia, né? Que é um dos grandes sinais antes do levantar do anticristo, né? Porque antes que seja revelado o homem da iniquidade, o iníquo, né? É necessário que haja a grande apostasia, tá? Aqui as concupiscências, conforme as próprias concupiscências, podem ser também como cobiças, tá? Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3 do capítulo 4. Acompanhe aqui comigo. Porque chegará o tempo em que não suportarão
a sã doutrina. A sã doutrina é a Bíblia. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as próprias concupiscências. Aqui Paulo trata a respeito desses mestres, desses doutores, como pessoas completamente capacitadas e preparadas para doutrinar as outras pessoas. Por quê? Quais são as funções primordiais e elementares dos mestres e dos doutores? Ensinar, doutrinar, exortar, né? Jesus Cristo mesmo também era um mestre. Jesus Cristo foi um mestre, né? Ele doutrinava, ele ensinava. O que eu quero chamar a sua atenção é que essa grande apostasia que a gente vive, ela ergue-se, como eu falei no vídeo anterior, ela ergue-se no seio da igreja. Ela ergue-se, ela está surgindo no organismo da igreja. Porém, da mesma forma que eu falei no outro vídeo, de certa forma esse vídeo aqui é uma continuação daquele lá. Estou apenas fazendo uma exegese do capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo. Quando Jesus Cristo, por exemplo, exorta a respeito da parábola do joio e do trigo, lá você pode acompanhar em Mateus 13, do versículo 24 ao 30, quando Jesus fala a respeito da parábola do joio e do trigo, essa distinção refere-se a dois tipos de povos, digamos assim, que de acordo com o seu estereótipo são iguais. Porque o joio e o trigo, o seu estereótipo são muito parecidos, ok? Porém, a sua essência os revela como distintos. Inclusive a intenção, né, por trás de cada um. A intenção que move um foi simplesmente o ato de Deus plantar o trigo, e o ato de crescer o joio junto com o trigo foi o ato do inimigo de Deus, no caso, semear essa má semente para que crescesse junto com o joio. Então, com o intuito de enganar por meio dessa miscigenação, né? Porém, a heresia ela vai vir por meio do joio, ok? O qual está inserido entre o povo de Deus. Veja que o joio e o trigo crescem juntos, ok? Porém, a heresia vai vir por parte do joio. Esse joio também pode ser compreendido como o falso cristão. Não somente os lobos, mas os falsos cristãos, né? Ou os cristãos nominais. Cristão nominal seria aquele que se diz cristão, porém não vive os preceitos, né, e os valores do cristianismo. Quando Paulo fala aqui, porque chegará o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou suas próprias cobiças. Aqui ele está falando de um determinado tipo de pessoa ou povo que eles darão completamente respaldo, tá? Eles concordarão completamente com aquilo que está sendo pregado e doutrinado por parte dos falsos mestres, por parte desses doutores que trazem-lhe os ensinos segundo suas próprias cobiças. Isso nada mais é do que o pregador que vem e que fala apenas o que você quer ouvir, né? Uma massagem no ego da gente, ao tempo que a palavra de Deus ela serve para nos exortar, e a verdade, quando em contato com a gente, principalmente pela primeira vez, ela vai gerar um confronto e não um conforto com você. Porque nós nos encontramos, antes de sermos regenerados por Cristo,
nós nos encontramos em trevas. Então, a verdade da luz confronta a realidade existente nas trevas. Porém, dos tempos de Paulo, né, do contexto cujo Paulo vivia, até os nossos dos dias de hoje, existe uma diferença entre os falsos mestres de antigamente para os de hoje, os falsos profetas de antigamente para os de hoje. A diferença gritante e primordial entre os falsos mestres de antes para os de hoje é que os de hoje estão completamente preparados e capacitados na palavra. Por isso que lá na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, eles são chamados de mestres, de doutores, pessoas capacitadas a te ensinarem, a nos doutrinarem, ok? Eu quero chamar sua atenção também para o livro de Atos, no capítulo 20, do capítulo 28 ao 30, tá? Acompanhe aqui comigo. Portanto, olhai por vós e por todo o rebanho no qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja do Senhor, a qual ele adquiriu para si por meio do seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E dentre vós se levantarão homens falando coisas perversas para arrastar os discípulos após si. Aqui começa este levantar dos lobos, né? Em contrapartida, ele fala, né, da constituição de bispos por meio do Espírito Santo. O que isso aqui quer dizer? Que nós, como servos de Deus, né, nós necessitamos nos preparar de igual modo na palavra para que nós não caiamos, né, e sejamos cooperadores para o reino ao apacentar o rebanho de Cristo, não deixando de ser ovelhas também. Nós somos ovelhas de igual modo às outras, porém o Espírito Santo capacita em meio a esse rebanho outras ovelhas a preservarem-se e ao rebanho contra o ataque desses lobos vorazes, né, que devoram a carne das ovelhas até os ossos. Você compreende? Então a principal distinção é que os lobos e os falsos mestres, os doutores dos nossos dias, eles estão preparados, eles estão capacitados, né? Eu convido você que abra sua Bíblia em Gálatas 1, do versículo 6 ao 9, que diz o seguinte: maravilho-me de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou à graça de Cristo para seguir um evangelho diferente, que não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, diferente do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como antes dissemos também, agora repito, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que já recebestes, seja anátema. Aqui está falando de uma forma e uma abordagem que os lobos de antigamente adotavam para enganar o rebanho, trazendo um novo ou um pseudo-evangelho, entende? O que nós conhecemos num contexto um pouco mais atualizado, o que nós conhecemos hoje como seitas, entende? O principal fator que identifica uma seita é o fato dela apresentar um evangelho diferente, um novo evangelho, ou um evangelho para adequar-se à revelação plena e definitiva de Deus.
Porém, os de hoje, eles não te apresentam um novo evangelho. Eles distorcem o que já tem para que você vá atrás do engodo, do engano passado por eles. Você pode ver aí diversos, esse levantar desses falsos profetas. Você coloca na internet falsos mestres ou falsos profetas, você vai ter uma infinidade de opções de pessoas que cumprem esse papel. Você pode ver diversos, desde Caio Fábio, um herege completamente capacitado na palavra, porque ele tem o conhecimento da palavra. O que torna ele herege é o fato dele conhecer e distorcer aquilo que ele sabe que tem uma verdade única. Desde esses até como, por exemplo, Angenor Duque, né? Que acho que é esse o nome, que até aqueles cuja forma de agir são até de certa forma ridículas, né? Vocês podem ver na internet toda aquela pirotecnia, né? Porém, para encerrar, a diferença é essa. Por isso que na palavra vai dizer o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. E também a mesma palavra, a mesma Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. A heresia será crescente, como está sendo crescente, como um dos fatores dos filhos da luz não serem prudentes da mesma forma que os filhos das trevas. Só que para aqueles que são prudentes e aqueles que o Espírito Santo, por meio da palavra, capacita a exortar na verdade e despertar a verdade por meio da revelação nas pessoas, é o contraponto que revela e que identifica o outro lado como as trevas enganadoras por meio dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Eles podem estar completamente capacitados, mas veja, o Espírito Santo é autossuficiente e ele vai agir naqueles que se tornam completamente o templo de Deus. Eu convido você a ser templo de Deus. Eu convido você a ser prudente, não tendo como exemplo os filhos das trevas, porque eles são prudentes nas obras das trevas, mas pelo exemplo que nos foi deixado desde Cristo até os servos de Cristo ao longo da história da igreja, do primeiro século, inclusive do nosso contexto atual. Fique com Deus, que você tenha aproveitado este conteúdo. Se você entendeu e gostou, se inscreva no canal, compartilhe, dá o seu like, né? E ajude aí a espalhar a palavra de Deus neste tempo do fim no qual nós estamos vivendo.